Olá! No último vídeo, a gente verificou que foi possível fazer o sign-in na aplicação desde o momento em que o usuário fez o seu sign-up, ou seja, o usuário não precisou digitar seu usuário e senha para entrar na aplicação. Por que isso foi se passar? Eu vou voltar aqui no device, na criação das tabelas, eu vou verificar uma coisa que estava faltando se fazer para melhorar a performance. A gente liberou os campos, mas a gente não criou um índice. Esse índice vai ajudar a pesquisar os tokens de confirmação com mais velocidade. Tá bem? A gente não tem o travamento e destravamento de usuário, que são aqueles números de vezes em que o usuário é travado após, sei lá, X tentativas, 5 tentativas de erro, de informar sua senha com erro, ele trava. Isso a gente não vai usar aqui, mas a gente usa a opção de confirmação. Portanto, eu vou habilitar também o token. Portanto, nesse momento, eu vou fazer um Rails DB rollback, que vai voltar atrás o conteúdo da tabela. E eu vou fazer novamente um Rails DB migrate, que vai recriar a tabela e agora com o índice correto, o índice que a gente tinha intenção. Pronto, então agora está tudo resolvido. Não, ainda não. Falta uma informação que é bastante importante. Se você for no modelo user, ok? Você vai verificar que tem algumas opções. O modelo user foi criado pelo device no momento que a gente criou ele, e ele está dizendo que faltam opções o que a gente gostaria, de opções de confirmação, e está faltando também a opção de trackable, que são as informações que a gente gostaria que ele rastreasse pelo nosso sistema. Okay? Então, com essas duas instruções adicionais, ele passa a rastrear a confirmação e o rastro do usuário, os horários, as datas, como ele acessou. Tá bem? Pronto. Então, agora com isso feito, eu vou voltar aqui ao Rails, eu vou usar ele aqui no começo da minha telinha, numa parte da minha tela. Eu vou sair, Ctrl C, para sair do servidor, vou até limpar a tela, para fazer ela mesmo do zero, tá bem? E vou subir novamente o servidor, Rails S. Tá? E do outro lado, eu vou pegar o browser, vou deixar ele menorzinho aqui, para a gente poder fazer os dois ao mesmo tempo. Vou entrar no localhost, aqui, localhost 3000, e eu estou vendo que eu estou dentro da aplicação, mas eu não sei se eu estou logado ou não. Vou dar um sign in, ok? Opa, claro, se eu colocar a rota correta, é users /sign in. Quando eu entro aqui, eu não tenho ainda um usuário. Esse usuário, a tabela de usuários está vazia. Eu vou entrar em sign up para tentar criar um usuário novo. E aqui eu vou fazer novamente um e-mail a 123@meuservidor.com e vou colocar novamente aquela senha 123456 123456 que aqui está. Repara aqui na janela ao lado. Quando eu der o sign up, já aconteceram outras coisas por conta daquelas alterações que nós fizemos. Por exemplo, ele está dizendo aqui que falta um parâmetro host no URL, na configuração do ambiente do device. Deixa eu trazer novamente o device porque realmente eu esqueci de fazer uma pequena parte aqui. Vou trazer aqui a janela. E nessa janela a gente vai ver device, que tem um link aqui no GitHub. Quando a gente segue as instruções de instalação à risca, como deveria ser, a gente vai verificar que depois de fazer a gem, depois de gerar um install que a gente fez, ele pede que seja configurado o servidor, como vai ser gerido o e-mail. Percebe? Então, aqui no ambiente de desenvolvimento, a gente vai querer que ele utilize como servidor de e-mail o nosso localhost
porta 3000, que é onde está rodando o nosso servidor, certo? Então eu vou voltar aqui no Visual Studio e vou procurar pelo arquivo development.rb, que é onde está o desenvolvimento, e vou colocar a opção, pode ser em qualquer lugar, tá bem? Eu vou, na verdade eu vou procurar aqui pelo config action mailer para verificar se ele já tem em algum lugar. Ó, já tem alguma coisa relacionada ao mailer. Eu vou copiar essa sentença toda e vou colocar aqui. Quando você estiver no ambiente produtivo, você vai querer trocar isso pelo nome do seu servidor, ok? Mas por enquanto a gente vai utilizar como localhost mesmo. Vou voltar aqui, eu vou cancelar, limpar a minha tela e vou dar outra vez Rails S para subir o servidor. E agora eu vou voltar aqui no meu site, localhost 3000. Eu vou tentar dar o /users /sign up, se eu quiser ir direto à tela de sign up, a123@meuservidor.com, senha 123456, 123456. E antes de eu dar o enter, deixa eu colocar os dois lado a lado. Vou dar um sign up. Ele já me diz que tem um erro porque esse e-mail já existe. Então vamos colocar 1234, 123456, 123456. E a gente já vai entender o porquê disso está acontecendo. Vou, antes de qualquer coisa, limpar a tela aqui para a gente ver do zero e vou dar um sign up. Pronto. Ele está fazendo um trabalho aqui de registro do usuário, mas repara que ele ainda está processando, ele não voltou. Pronto, depois de algum tempo, ele retornou da execução, ele está informando agora com uma mensagem diferente que um e-mail, né, uma mensagem com um link de confirmação foi enviado para o seu endereço. Por favor, siga esse link para ativar. Repara aqui do outro lado que mudou a resposta que é mandada pelo browser. Agora, durante o processamento, ele fez a renderização da página, mas ele criou um e-mail de confirmação com as instruções de confirmação. Tudo isso daqui é configurável, tá bem? A gente vai depois trabalhar um pouco essa configuração de e-mail, do servidor, de onde saiu, do texto que está ali dentro. Mas, por enquanto, é um texto em inglês padrão, que diz bem-vindo ao nome do e-mail, você precisa confirmar e dar um link, e esse link tem que ser digitado pelo usuário, tem que ser clicado pelo usuário no seu browser. O que o sistema vai fazer? Está vendo esse confirmation token que está aqui? Quando for feita a entrada, o clique nesse link, o que vai acontecer? Deixa eu trazer o meu banco de dados aqui novamente e a gente já olha. Quando você olhar para os seus usuários que aqui estão, e aqui ele vai ter dois, lembra? 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. Aqui no banco de dados, quando eu olho para o meu usuário, eu tenho a password encriptada, mas se eu for um pouco mais à direita, eu tenho o token de confirmação, que é o token que ele colocou no link para ser acionado pelo e-mail. Quando o usuário, lá do seu e-mail, acionar aquele link, ele vai procurar pelo token que está aqui no banco de dados, vai saber que esse usuário recebeu esse e-mail na sua caixa, porque se esse e-mail estiver incorreto, automaticamente esse e-mail não chega lá, o link não está disponível para ele, e com esse clique ele já sabe que pelo menos esse e-mail é um e-mail verídico, ok? Então tudo isso o device está fazendo para a gente de forma transparente lá no fundo. O que eu vou fazer aqui por enquanto? Nessa nossa máquina de desenvolvimento, eu vou pegar esse link, vou dar Ctrl C, eu vou abrir outra tela aqui no browser e eu vou colar esse link que foi colocado ali, tá bem? E vou dar Enter. Repara o que vai acontecer. O device automaticamente recebeu aquela chamada e ao receber aquela chamada, com o parâmetro de confirmação, ele entendeu que esse e-mail é válido e atualizou o meu banco de dados. Olha só o comando de update. Ele atualizou passando o dado de confirmação
do usuário, que o usuário foi confirmado na data e hora tal. E assim, agora, eu tenho o usuário confirmado, um usuário válido no banco de dados. Se agora eu entrar aqui, se agora eu digitar aqui o nosso e-mail, que é A1234, meuservidor.com e a senha 123456, eu posso colocar para lembrar. Repara aqui do lado o que ele vai fazer. Eu vou limpar a tela para que seja visto todo o fluxo de pesquisa do Rails, do device. E agora o sign-in foi feito com sucesso, ok? A aplicação é a Hello World, mas repara aqui o que ele foi fazendo desde o começo. Ele chamou em forma de post, né? Ele chamou o método post, o user sign-in, passando os dados de password que estavam ali, a opção de que ele quer ser lembrado, e foi verificar, o device foi verificar na tabela de banco de dados se aquela senha que ele foi digitada coincide com a senha que tem no banco de dados. Lembra que no banco de dados a senha está encriptada, certo? Se aquilo funcionou, ótimo, ele vai voltar dizendo que está ok e vai dizer que o sign-in foi com sucesso. Se porventura a senha não confere, ou se o usuário ainda não confirmou seu e-mail, ele vai devolver uma mensagem de erro para a gente. Então aqui eu já tenho o meu controle de login do usuário e eu já tenho o meu controle de pedido de acesso ao site. Ok? Muito bem, esse é o device funcionando.